Bom dia, obrigado por estarem conosco. Nós vamos começar a pernúlia desse mês e hoje, fazendo um pouco diferente do que nos meses anteriores, nós vamos nos focar em apenas um único tratado, que no caso será o Xerenovip ou Cornaça, que por ser o tratado que foi disponibilizado mais recentemente, o tratado mais novo que foi adicionado à lista de tratados é aquele com o qual nós tivemos menos ou menor contato. Então, eu entrego essa sessão aos pés de lótus de Satya Sai Baba, e para que tudo ocorra de acordo com a vontade dele e os propósitos de sua divindade. Quem irá fazer a leitura do Xerenovip ou Cornaça para nós é a Milene. Bom dia, Milene. Estaremos atentos à sua leitura e refletindo sobre as energias que fazê-la no dia de hoje trará para cada um de nós. Vamos respirar profundamente e então dar início. Bom dia. Xerenovip ou Cornaça, o Tratado do Autoacordo da Chegagem, da realidade da nossa vida pessoal. Eu escolho paz através do fazer de escolhas que estão de acordo com a minha situação de vida ou circunstâncias de vida. Eu escolho paz conforme eu me adequo ao que a minha vida pode acomodar dentro dela, nesse exato instante e com o círculo de oportunidades que Deus permitiu vir à existência como parte dos meus recursos dentro dessa encarnação atual. Eu não sonharei, eu não terei devaneios, eu estarei posicionado no que é real e viverei com contentamento e uma certa resignação, enquanto experiencio aquilo que flui para dentro da minha vida naturalmente e sem esforços ou atritos. Ir adiante é verdadeiramente não ir adiante, mas é uma aceitação de que a vida sempre se tornará ou sempre ficará maior que os nossos desejos, que as nossas vontades, os nossos estímulos e sonhos. A vida devora absolutamente tudo o que está no seu caminho, e isso é como deve ser. É assim que foi desenhado para ser. De alguma maneira estranha, ou de uma forma pela qual eu ainda não inteiramente entendo, está tudo bem no todo da criação. Ai, ué. Ai, ué. Então, agora, nesse momento, nós vamos fazer algo. Eu vou dar, acho que uns 5 minutinhos. Vai, vamos dar até as 11h15. A gente vai se levantar. Assim, antes de a gente se levantar da cadeira, onde a gente está assistindo a sessão de hoje, a gente vai pensar em uma coisa bem mínima, uma coisa que dá para fazer bem rapidinho, que a gente não tenha feito no dia de hoje. Então, nós vamos sair para fazer essa coisa. E no caminho até esse lugar na sua casa, ou até o que você precisa pegar, o que você precisa realizar, é sente essa energia. Uma energia foi transmitida nessa leitura. Uma energia que vai além do conteúdo do texto, que vai além das energias desse momento da manhã. Sente essa energia e fique apenas aberto ou aberta para ver se algum comentário surge. E no retorno, às 11h15, daqui 7 minutos, a gente vai ouvir alguns desses comentários, que nada mais serão do que a leitura da energia que você foi deixando se assentar em você após a leitura do tratado, enquanto você foi fazer alguma outra coisa. Então vamos fazer isso, eu também farei, nós nos vemos às 11h15. Até já.
Vamos voltando então. Então, por favor, levantem as mãos aqueles que receberam algum insight, algum comentário. Quem recebeu alguma coisa do tipo, só levantar a mão. Milene, Renata, alguém mais? Bárbara e Lorena. Então, nós vamos ouvir as quatro bem rapidamente, começando por Milene, passando por Renata, seguindo por Bárbara, finalizando com Lorena. E bom dia a todas vocês, de antemão. Bom dia novamente. Ahm, eu recebi que o verdadeiro devaneio, ah, como se fosse uma mini loucurazinha, era sonhar algum tipo de sonho ou ter algum tipo de desejo, na vida humana, porque é como se a gente desejasse coisas que não existem. E esse é que é o ficar naquele loop do devaneio e não é esse sonho, não é isso que a nossa alma quer para nós. Nós estamos num sonho, não é para continuarmos a sonhar e a ter esses desejos ilusórios. A alma quer que eu deseje com coisas realmente reais que existam. É isso. Muito obrigada, que ótima reflexão. Renata. Bom dia. Eu recebi uma informação que traz a paz numa direção de que tudo está no seu devido lugar. Tudo está indo em direção para o seu devido lugar. Como bolinhas de sabão, ao mesmo tempo que elas estão ali formadas, e elas vão se apagando e ampliando um vazio. E isso foi trazendo assim a energia, né, da mensagem que a gente leu, e foi muito mais assim, não de uma maneira cognitiva, energética, percebendo. Obrigada. Muito obrigado. Outra ótima adição ao nosso hall de reflexões, Bárbara. Bom dia. Bom dia. O insight que eu recebi é que quando nós vamos por vias contrárias ao que o tratado propõe, nós nos sentimos insuficientes. Mas quando nós nos alinhamos às energias que o tratado propõe, a gente sente que já possui as habilidades, as competências, os recursos que é necessário para o momento. A gente vive leve. É como se elas aparecessem magicamente lá, e realmente tem esse escolher viver no fluxo que o tratado propõe. Muito obrigado, Bárbara. Lorena, Bom dia. É exatamente isso que está acontecendo, que tem que acontecer mesmo. Por exemplo, quando a gente entrou, eu ainda estava me aprontando para tomar meu café. Eu falei assim, poxa, eu queria tomar meu café, mas se eu fechar a tela aí, o exercício proposto fez exatamente eu fazer o que eu tinha que fazer. Uma coisa que eu tinha que fazer, e virei esse insight, nossa, eu tô lúcida. Agora eu realmente estou lúcida. Porque tudo que tem que acontecer, está acontecendo mesmo. E eu estou vivendo o que tem que acontecer. E foi um momento de consciência mesmo. Eu estou consciente dentro do sonho. Está acontecendo mesmo. É isso. muito bom. Muito obrigada. Eu gostei muito da palavra lucidez. Há uma necessidade carecente e quase desesperadora, vamos assim colocar, dos seres humanos, os que não estão, de se tornarem lúcidos e de que aqueles que estão minimamente lúcidos que se mantenham lúcidos. E essa lucidez que a Lorena trouxe, ela está diretamente conectada com o meu comentário.
Comentário este que, igualmente, né, que igual aos que vocês fizeram, traz algo da energia compartilhada na recitação do tratado, que é a aceitabilidade. Então, esse tratado, pelo menos na minha perspectiva, é um tratado de aceitabilidade. Então, não há como sermos seres lúcidos sem a aceitabilidade do estado do cosmos, do estado das coisas, do, dos movimentos, do que não pode ser entendido imediatamente ou nunca será entendido, das coisas que nos pegam de surpresa, das coisas que não estavam planejadas, não por você, mas planejadas por outro nível. E aí, o tratado, como todos os outros, oferece reflexões sobre que posturas adotar para a gente se manter bem aterrado no que a nossa realidade está se tornando constantemente. Mas falando mais especificamente sobre a aceitabilidade, eu trago aqui outras 3 maneiras de se certificar que você está se portando de uma maneira aonde esta possa estar sempre presente. A primeira maneira é sempre recorrer ao simples. E o que que isso quer dizer? Nós temos muitas decisões a serem tomadas todos os dias mesmo, pequenas e grandes e de médio porte. E às vezes a mente tende a nos fazer andar assim um caminho muito longo, a pensar em tantos passos, e esse hábito tira a gente do estímulo, não é um impulso, do estímulo natural, de simplesmente pôr a mão na coisa e deixar que os seus recursos, que os seus sentidos façam o que precisa ser feito com aquela coisa para um determinado objetivo ser alcançado. Então, assim, o que que eu estou querendo dizer? Nós ainda temos essa coisa, nós precisamos pensar primeiro para depois fazer. Sempre tem alguma arquitetação mental. Então, às vezes as coisas são evidentes, o que precisa ser feito. É muito claro, mas a mente sempre intercepta. Então, sempre recorrer ao simples. O que isso quer dizer? O que não precisa ser pensado para ser feito. Então, eu vou te dar aquele exemplo. Você sabe fazer ovo, não sabe? Fritar ovo na frigideira. Você pensa para fazer ovo? Não, é uma coisa, né, meio automatizada. Você vai, você pega os ovos, põe na frigideira, põe. Deveria ser assim com todas as nossas ações de vida, mesmo nas decisões complexas. Não deveria ter extrato mental. Não deveria ter extrato mental. Quando eu falo que não deveria ter extrato mental, é que o extrato mental não deveria se sentir confortável para ele naturalmente se ativar sem a sua percepção. O extrato mental deve ser ativado apenas com a sua permissão consciente. Mas hoje na humanidade é o contrário. São raras as vezes que a mente está atuando porque ela recebeu uma permissão consciente daquele que a hospeda. Na maioria das vezes, o extrato mental vai entrando em tudo, vai fazendo tudo o que tem que se fazer e você fica como o passageiro do carro e não como o motorista. Então, começa a notar isso, começa a se pegar mesmo nas coisinhas pequenas, né? Às vezes, deixa eu talvez pensar num exemplo. É, Às vezes uma coisa até de programação mesmo, sabe? Sabe quando tem conflitos de agenda? E a gente começa a pensar, ai, como eu organizo isso, como eu puxo isso, como eu ponho isso daqui para cá, ou para lá. Às vezes a gente tem que ir sentir energeticamente. Nossa, sinta a energia. O que é mais importante ser feito agora? Porque quando você sente na energia, não tem extrato mental. E você vai na ordem do que a energia tá lhe dizendo. Nós precisamos sermos mais estimulados pelo senso do sentir do que pelo senso do pensar. Porque, diferentemente deste segundo, que é o senso do pensar, o senso do sentir nunca vai tomar todas as outras áreas ou todos os outros sentidos. E o do pensar vai. Ele é imparável e insaciável.
Uma outra coisa para produzir a aceitabilidade, olha que interessante esse, se contenha com o chamado pouco, entre aspas. Pouco, entre aspas. Pois então o muito será o mistério da vida que preenche o nosso entorno. A maioria das pessoas tem o seu entorno, quer seja metafísico ou até físico, preenchido de pensamentos, preenchido de emoções, de frustrações, de coisas inacabadas, de pessoas complicadas. Isso acontece porque não está se dando espaço para a seiva da vida se assentar. Então, se contente com o pouco. É até uma coisa de minimalismo, de diminutismo. E isso tem a ver com clareza também, com lucidez. Quanto menos elementos eu tenho numa certa situação, pense dessa maneira. E por que às vezes eu tenho menos elementos? Porque esses elementos conseguem fazer, cada um deles conseguem fazer o papel ou prover os recursos que em uma outra situação eu precisaria de 4, 5 ou 10 elementos no lugar para fazer cada um deles. Então, entende? Eu tenho menos elementos, mas é, eles conseguem suprir ali a demanda do que numa outra situação eu precisaria, por exemplo, de um elemento para suprir cada recurso. Então, assim, quanto menos elementos eu tenho, porque eles são mais eficientes, eles fazem mais sendo menos. Menos coisas eu tenho para considerar. Quantas menos coisas, menor número de coisas que eu tenho para considerar, mais rápido eu consigo fazer uma leitura da situação. Quanto mais rápido eu consigo fazer uma leitura da situação, mais rápido também sobra para eu ver os espaços que estão preenchendo esses elementos. E quando eu olho para esses espaços assim chamados de vazio, eu sinto a seiva da vida. A vida é o grande mistério. Então, assim, às vezes tudo que as pessoas precisariam fazer é contemplar os espaços vazios. Contemplar, porque ali está o mistério. Só contemplar o mistério já nos ajuda a trazer uma aceitabilidade, produz uma praticidade e, como seres práticos, nos tornamos lúcidos. Isso, se você for ver no Feng Shui, vão dizer isso para você, né? E eu tô falando também sobre, às vezes, espaços energéticos. Então, assim, nas suas relações com as pessoas, se você tiver que usar elementos para se comunicar com elas ou estabelecer com elas algo, tem o mínimo, só o estritamente necessário de elementos para construir alguma coisa além do verbal ou do tipo de relação que os ligam e fazem vocês interagirem. Aí fica muito mais fácil ouvir o eco do universo. Então, eu vou ler essa frase de novo. Se contenha com o chamado pouco. A real riqueza está no pouco, não no muito. Se tem pouco colocado pelo humano ali, quer no emocional, quer no mental, até no ambiente, sobra mais espaço para a seiva da vida se assentar. Pois então o muito será o mistério da vida que preenche o nosso entorno. Nossa sociedade está doente porque não tem mais mistério. Não tem mais mistério. Alguns chamam isso do divino, do sobrenatural. Até o sobrenatural foi banalizado. Não tem espaço para o mistério. Sem o mistério não tem contemplação. Sem contemplação, os recursos internos que vieram à existência para servirem ao papel do desenvolvimento da contemplação, por exemplo, o diálogo interno e outros recursos se atrofiam. Com esse atrofiamento, nós vamos produzindo um efeito dominó de outras mazelas que vão afetar a química corporal, que vão afetar a fisiologia corporal, que vão afetar a biologia e que vão afetar os entremeios, ou seja, como esse indivíduo, como esse parame, como nós chamamos, como essa estrutura vivencial que cada um de nós somos, consegue se encaixar com outros parames. Não haverá
encaixe. Então, veja como o mundo está em desarreio porque os parames não conseguem mais se encaixar. As pessoas, elas podem ter todas as oportunidades, estarem no melhor emprego, estarem, sei lá, na ala do andar tal onde queriam estar, trabalhando com quem queriam, e elas ainda assim se sentem desencaixadas. É a falta do mistério. O mistério é a real decoração da vida. Tem que ter mistério. Vida sem mistério não é vida. É mortificidade. E um terceiro ponto para a aceitabilidade é se focar naquilo que no momento é o recipiente de nossa paixão ou alegria. Nossa paixão ou alegria, que aqui estão sendo usadas meio como sinônimos, elas não têm um recipiente único. Ok, num nível máximo, nós queremos ser esse recipiente constante dela, né, de cada uma delas. Mas dentro desse nosso recipiente que somos como corpo, como personalidade, como espírito, há recipientes menores. E a totalidade desses recipientes formam o recipiente maior. E essa alegria e essa paixão andam por determinados recipientes. Então, não se foque na sua algura, ou seja, na pré-determinação ou na pressão de viver uma certa pré-determinação do que você deveria fazer no dia. Você acha que era aquilo que iria te trazer alegria ou paixão? Se foque naquilo com o qual, no dia, em cada dia, se foque naquilo com o qual o seu coração está cantando naquele dia. Eu sei, nós precisamos de uma vida organizada, às vezes é importante ter uma planilha, ter um planner, mas você faz um programa ontem e hoje o seu coração quer fazer outra coisa. E aí a gente precisa aprender essa versatilidade de como nós vamos encaixar essas duas coisas. E às vezes nós não vamos encaixar. Então, assim, você vai colocando o propósito de tornar sua vida cada vez mais versátil, aonde você consegue mudar em instante coisas que mesmo numa vida versátil sejam mais rígidas. Todos nós temos a nossa parcela de coisas na nossa vida que precisam de uma certa rigidez e estrutura que não pode ficar sendo mexida a todo momento. Mas mesmo nesses casos, você pode ir manuseando essas coisas mais rígidas em relação àquelas que já são sempre versáteis e produzir uma versatilidade entornial. Isso quer dizer, uma versatilidade que passeia por entre esses dois elementos e é sempre transcendental, é sempre superior aos dois. Tudo isso é aceitabilidade. Então, sobre o que nós estamos conversando aqui hoje, é uma coisa muito estranha, isso que eu vou dizer. Para ter rumo na vida, você não pode ter o desejo, a ambição e a predisposição de traçar um rumo, pois o rumo já está traçado. Cada dia seu já está escrito no livro de Deus. Cada pequena coisinha, inclusive os momentos que você vai no banheiro. Então, não há necessidade de traçar um rumo. O rumo está traçado e as coisas que aparecem para você, que trazem a disrupção, que mudam toda uma programação em instantes, são perfeitas. E nós não precisamos entendê-las, porque é um mistério da vida acontecendo ativamente. E o mistério é a primeira característica que é a primeira característica que ficou observável por seres vivos conscientes e é a primeira característica em cima da qual todas as características posteriores que formam isso que chamamos de vida, na qual todas essas outras se sustentaram. Mistério é uma coisa muito importante. Muito bem. Então, é claro que a partir de cada um desses 3 pontos, você pode trazer para a sua vida particular
aonde eles se encaixam e se nesse momento algumas dessas considerações se encaixam para o seu melhoramento pessoal. Então vamos ficar com essas palavras: aceitabilidade, lucidez, clareza, simplicidade é aceitar o que vem. O que vem é sempre superior ao que nós gostaríamos que viesse. E vá pensando como, agora se a gente dá o direito da mente entrar e contribuir, vá pensando como esses seus próximos 6 meses, já entramos na segunda metade do mês, podem ajudá-lo a desenvolver ainda mais o mistério da sua vida pessoal, a crescer a sua vida desse mistério. Eu gosto de dizer que esse mistério, ele não é pense na vida como um copo com suco. Ele não é o inteiro líquido que está no copo, mas ele é aquele chorinho. Aqui no Brasil tem isso. Às vezes você vai numa padaria, você pede um suco. E aí às vezes, eles preenchem o copo e fica um chorinho, um excedente. E aí eles põem o chorinho adicional. E no chorinho do suco, parece que ele é muito mais forte, ele é muito mais saboroso do que o suco. Você fica até pensando, é o suco ou o chorinho é o suco? Então, o mistério da vida é esse chorinho. É este. É uma coisa que não cabe lá dentro do copo. Fica de fora. Mas, depois que você tomou o suco da vida, e aí você toma o chorinho, ele parece que o suco sem o chorinho não seria um suco tão delicioso assim. Então, o mistério da vida é o chorinho, que não foi planejado para estar lá, mas que encontra uma maneira e está lá, e é a coisa que guarda a semente, as qualidades que fazem a real coisa que chamamos de vida ou o suco ser o que ela é. Não há como existir o suco sem o chorinho. Não há como existir a vida sem o mistério e vice-versa. Então agora, eu convido vocês no fechamento desta pernúlia que nós possamos nos entreter, nos entregar no mistério da vida. Primeiro, no mistério que está nesse exato momento presente em sua vida pessoal, e nós não sabemos qual ele é, nós só vamos contemplá-lo sem jamais saber exatamente para o que nós estamos olhando energeticamente. Depois, na troca de música, iremos contemplar o mistério que se sobrepõe à vida coletiva da humanidade. Nós vamos olhar para a face dele sem reconhecer uma fisionomia. E depois, para o mistério que atualmente contempla a vida universal em todos os seus níveis. Essa gravação vai ficar registrada e ela, se todos me derem a permissão, acredito que por estarem aqui, né, já deram a permissão para usar sua imagem e o seu áudio, essa gravação em particular irá no nosso canal no YouTube. Então, eu sou o Conjubária Nakenda Sinatra Vermeer. Obrigado por terem estado comigo nesse mistério da vida, nesse domingo. Sai vai o Amiram Ram, Aioé. Vamos à contemplação do mistério da vida em seus muitos níveis.